Fala pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês um caminho com 4 passos super simples para que vocês possam alcançar os seus sonhos. E eu queria começar esse vídeo com uma pergunta para você refletir um pouco. Quanto é que vale os seus sonhos? Quanto realmente você está disposto a pagar por eles? E é engraçado que a resposta parece muito imediata. Você vai pensar e talvez querer dizer: eu faço qualquer coisa pelos meus sonhos. Eu estou disposto a pagar qualquer preço por eles. E muitas vezes nós percebemos que na prática não é assim que funciona. Muitas vezes você tem um sonho de fazer a faculdade, concluir os seus estudos, e talvez você até comece a faculdade, mas você não consegue terminar. Eu sou uma prova disso. Eu comecei 3 faculdades para não terminar nenhuma. Eu te entendo bem. Talvez o seu sonho seja outro. Talvez o seu sonho seja se casar. Seu sonho seja ter filhos. Ter aquele carro do ano naquela garagem, daquela casa linda. Talvez seja cantar, tocar. Talvez seja ser um professor, uma professora. Não importa. Seu sonho é seu. E isso ninguém pode tirar. Afinal, todo mundo tem um sonho. Então não deixe ninguém tirar o seu sonho. O que não pode acontecer é você estar na roda dos seus amigos ou da sua família e ficar dando desculpa sobre o seu sonho. Você ficar mostrando para todo mundo, falando bonito, que você está caminhando rumo aos seus sonhos, que você está fazendo acontecer, enquanto na verdade todos estão fazendo acontecer. Se são um grupo de 5, 6 amigos, dos 5, 6, 4, 5 estão fazendo acontecer. O único que não está é você. Não se permita passar por isso. Não deixe você se enganar. Porque você pode até achar que está enganando as pessoas, mas não está. Porque mais cedo ou mais tarde, elas vão ver a vida delas acontecendo, aquele carro do ano chegando para uma delas, aquela casa do ano, aquela faculdade. Ou seja, todos os sonhos delas acontecendo, se tornando realidade. Enquanto o seu, infelizmente, por querer se manter em argumentos, se alicerçar, se subir em cima deste único argumento que você tem. Porque você não está disposto, ou talvez você esteja totalmente perdido. Eu preciso te dizer uma coisa. Se você não caminhar, meu amigo ou minha amiga, você ficará para trás nessa estrada. E chegará lá na frente, quando você tiver seus 50, 60, 80 anos, ou até mais, e você só olhar para o passado, ver o quanto foi bom brincar, o quanto você teve talvez um pai, uma mãe excelente, uma boa educação. Mas quando as coisas começaram a depender de você, quando você se tornou responsável por todo o percurso do seu caminho, ali você percebeu que a vida já não tinha mais sabor, que já tinha perdido o tempero, não é mesmo? Por quê? Porque você se deparou com a frustração de não ter caminhado, de não ter tentado, de não ter conseguido alcançar os seus sonhos. Essa é a importância de você construir um passo a passo. Essa é a importância de você traçar metas, de se mover, simplesmente. Você tem que pensar que do outro lado dessa ponte estarão os seus sonhos. Então, eu vou trazer para vocês agora esse passo a passo e de verdade, será muito simples. Primeiro passo é: comece pequeno. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas porque a gente começa grande. Vou dar um exemplo. Se você acha que está acima do peso, você quer fazer uma dieta ou realmente é uma recomendação médica e você precisa mudar sua alimentação, você precisa fazer atividade física, ou seja, você precisa perder esse peso de alguma forma. E aí o que acontece? Você começa a fazer atividade física 2, 3 vezes no dia, porque você quer ver aquele peso sair de você. Você começa a deixar talvez um refrigerante, um doce,
para comer só verdura, legumes, assim como eu não como verdura e legumes, mal como isso, sabe? Não vai rolar para você. Você precisa entender que você precisa começar pequeno. Você precisa começar com pequenos gestos. Se você quer emagrecer, se você toma refrigerante, calcule quanto você toma na semana. Reduza isso. Se você toma 10 litros na semana, tome 5 e consiga ser consistente nesses 5. Na outra semana, por que não tentar 2 litros? E assim talvez você parar de tomar de fato. Não que você pare, mas talvez o passo a passo foi tão bom para você, talvez aquilo se tornou tão realidade dentro de você que quando você o fez, você perdeu até a vontade de tomar o refrigerante. Ou simplesmente quis abdicar, se sentiu mais poderoso do que o próprio refrigerante. Porque às vezes, seja sincero, quando você quer tomar aquele refrigerante, parece que ele tem mais poder que você. Mesmo que você fala, não, eu não vou tomar. Não vou tomar. Dessa vez não, porque eu preciso emagrecer. Mas você toma por quê? Quando você olha para ele, ele olha para você, e aí fica uma disputa desleal, fala a verdade. E assim acontece em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida acontece desta mesma forma. Muitas vezes a gente quer mudar o mundo e a gente não consegue mudar a si próprio. O segundo passo é você começar a pensar grande. Você precisa pensar grande. Mas, Léo, como que eu vou pensar grande? Como é que você me pede para começar pequeno e pensar grande? Observe, o passo a passo que nós temos para começar pequeno é você justamente começar com as pequenas coisas para você ter mais facilidade de iniciar esse passo a passo do que começar grande. Porém, você precisa, é um processo contínuo, então você precisa crescer, você precisa progredir dentro desse caminho, correto? Então, o motivo de você pensar grande é para justamente você se forçar a crescer, forçar a evoluir. Então, quando eu falo para você pense grande, veja um exemplo. Eu quero começar pequeno, então vou tentar tomar 5 litros de refrigerante por semana, mas pensar grande. A minha meta é parar de tomar de fato, ou então tomar uma vez por mês. Você que vai escolher sua meta. Quando você coloca para pensar grande, não necessariamente você estará fazendo aquilo, mas num próximo momento, seja ele curto ou talvez um pouco longo, você vai começar a perceber que essa realidade se torna possível. Se torna possível você perceber que dá sim para você ficar sem tomar refrigerante. É possível. Mas para isso, para você que toma muito refrigerante por dia, você precisa começar pequeno e estipular essas metas. Eu geralmente falo para as pessoas começar com 3 níveis de meta. Meta pequena, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. No curto prazo é mais com base em respeitar a si próprio, respeitar a sua mente, respeitar o seu corpo. Porque quando você começa algo que é algo que você não está acostumado, você tem dificuldade para que isso aconteça. Você sofre alterações. Não é assim tão fácil, simples. Por isso, de começar pequeno. Para justamente você dar passos e começar a ver que gradativamente você começa a encontrar aquela luz do fundo do túnel. Então o fato de você pensar grande é criar metas, curto prazo, médio prazo e longo prazo. No médio e longo prazo, você vai focar umas metas mais agressivas, umas metas mais desafiadoras, para que justamente você busque muito alto. Um outro exemplo que eu dou é, se você vai lá e tenta tirar uma pedra até 1 quilômetro de distância, se você não conseguir tirar essa pedra em 1 quilômetro de distância, o que você vai fazer? Você vai colocar na sua cabeça que você vai tentar atingir 1 quilômetro de distância ao atirar essa pedra. Só que, se você não conseguir, talvez você consiga 900 metros. Pouca coisa menos. Ou seja, você não conseguiu atingir a sua meta, mas quando você tentou, pensando nessa meta, que era mais desafiadora, você atingiu algo próximo dela. Quando você vê que você atingiu os 900 metros, você vai olhar e vai perceber que só falta 100.
Não é algo mais tão distante. Não é algo mais tão surreal. Consegue perceber? Portanto, esse é o motivo de você se desafiar e pensar grande. Porque vai requerir de você esse esforço maior, porém com passos gradativos, como é começar pequeno. O terceiro passo desse caminho é você errar. Poxa, Léo, mas é para eu errar? A questão não é se é para você errar. A questão é que isso é uma consequência. Um dos grandes erros quando a gente busca as coisas, quando a gente busca os objetivos e principalmente os nossos sonhos, é achar que vai ser tudo perfeito. Nós iremos trilhar um caminho que será 100% correto, sem erros, sem dificuldades, e na verdade nós sabemos que não é assim. Por isso a importância desse terceiro passo. Erre, mas erre logo. Não tenha medo de errar. Um exemplo, eu comecei a fazer esses vídeos. Estou aqui. Vocês não têm ideia o quanto por detrás desses bastidores eu estou errando. Mas estou fazendo, estou errando logo. Daqui, sei lá, 10, 20, 50 vídeos, vocês vão perceber que eu terei mais facilidade. Talvez vocês mesmos, me vendo, perceberam essa desenvoltura melhor. Mas o que foi isso? Foi o fato de eu querer fazer acontecer, mas errar. Eu tenho a consciência que eu vou errar mais cedo ou mais tarde. Então, por que não errar mais cedo? Para justamente me levar ao quarto passo, que é ajustar os erros. Quando você identifica um erro, quando você erra, talvez você não identifique de imediato, mas assim que você identificar o erro, você precisa ajustar esse erro. Você precisa entender que se eu tenho a dificuldade de abrir a geladeira para tomar uma água e olhar que do lado da água tem aquela Coca-Cola, então por que não eu pedir para uma outra pessoa pegar para mim essa água? Por que não eu pegar uma água que esteja num outro lugar, onde eu não vejo aquela Coca-Cola? Porque se você vê que você ainda cai nesses erros, se você erra, de fato, o que você deve fazer é ajustar. E a melhor forma de ajustar é identificando os erros, porque você sabe exatamente como converter os erros em acerto. Grava bem isso. A única forma de você converter os erros em acertos é você identificando exatamente onde está o erro. Porque, na maioria das vezes, o erro, aliás, o acerto é geralmente o contrário do erro. É o oposto, em sua maioria das vezes. Portanto, veja todo esse passo a passo. Primeiro, comece pequeno. Segundo, pense grande, se dedique, se esforce a crescer, mas respeitando o passo a passo do começo, que é pequeno. Terceiro, erre sem medo, faça acontecer. Não deixe que ninguém olhe para você e diga que você não pode fazer algo, porque você pode, mesmo que você erre 1, 10, 100, 1 milhão de vezes. Se você tentar 1.000.001 de vezes, talvez você consiga. Tem até uma história muito interessante de Thomas Edison sobre a questão da luz, da energia. Ele passa por uma repórter e ela pergunta para ele assim: olha, você errou então 10.000 vezes? Ele diz: não, eu só encontrei 10.000 formas de como não fazer. E depois ele acertou. Seja assim como Thomas Edison. Erre, mas nunca desista. Não pare. Porque o que está do outro lado é o seu sonho. Aquilo que você tanto almeja. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Se vocês curtiram, para fortalecer esse canal, eu queria pedir para vocês dar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se vocês puderem, compartilhe com outras pessoas, porque se esse vídeo foi bom para vocês, se vocês curtiram, com certeza será bom para outras pessoas também. E vocês também estarão me ajudando com isso.